E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao canal Jorge Rex, este que vos fala para mais uma resolução de exercício aqui do nosso TQM, capa verde, capítulo 17, conjuntos. Vamos fazer questões e capítulos aleatórios, tá bom? Estava seguindo a sequenciazinha, mas agora vocês já viram que temos algumas playlists já em desenvolvimento, então a gente vai fazendo aleatório, uma forma até da gente não ficar preso muito tempo em um só assunto. Tá bom? Então, questãozinha 4, confira o restante das questões nessa playlist do capítulo 17 do assunto conjunto. Utilizando. É o que? Cadê? Deixa eu ver. Utilize os símbolos. Que símbolos são esses, hein? Será que você já sabe? Tem que saber. Tá bom? George, eu não sei. Vai ter que saber, vai ter que aprender, tá bom? Não se aperreie, não se perturbe. Estou fazendo também pelo livro Praticando Matemática um conteúdo teórico e resolução de exercícios do livro Praticando Matemática, que também tem playlist aqui no canal. E esse assunto aqui eu já abordei lá, tá bom? Então preste atenção. Teve dúvida, teve dificuldade, não está compreendendo bem o assunto? Corra lá para a playlist do livro Praticando Matemática, conjuntos. Já resolveu dezenas de questões desse tipo aqui. Tá cheio lá, com explicação bem detalhada, tá bom? Presta atenção. Utilize os símbolos pertence, não pertence, contém, não contém, contido e não está contido. Tá bom? Utilize os símbolos corretamente. Utilize os símbolos corretamente. E aqui são nos dadas a alternativa A, alternativa O. Alternativa A, alternativa O. E a gente vai utilizar esses símbolos aqui. Ó, agora aplicá-los nesse exercício. Temos aqui o 2 e temos aqui um conjunto. Ó. Conjunto um, 2. Antes de mais nada, é necessário a gente fazer um esclarecimento. Acredito que eu já tenha feito isso na questão 1, na questão 2, questões anteriores, na questão 3, já tenho feito esse esclarecimento. Mas eu vou reforçar aqui com você. Preste atenção. O símbolo pertence e não pertence, ele é utilizado quando estamos trabalhando com os elementos dos conjuntos, certo? Quando a gente está trabalhando com os elementos, geólogos que são os elementos. Os elementos são os integrantes, as partes, os itens, os membros de um conjunto. Então, preste atenção. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o conjunto A, B, C, E. Tenho esse conjunto. Ih, chave feia. Pronto. Eu tenho esse conjunto. E eu quero saber, ele é composto por quantos elementos? Um, dois, três, quatro elementos. Quatro elementos. Como eu falei para você, os elementos são os itens e compõem os conjuntos. No entanto, eu quero saber se um elemento ele pertence a esse conjunto. Se o elemento ele faz parte desse conjunto. E para isso eu vou utilizar o símbolo. Está descarregando. Já resolvi isso. Para isso eu vou utilizar o símbolo. Aqui só avisa. Já está no máximo. Vou utilizar o símbolo pertence ou não pertence. O A. O A. Ele pertence a esse conjunto. O A pertence ao conjunto A, B, C e E. Sem sombra de dúvida, o A O A pertence a esse conjunto. Deixa eu só arrastar ele mais para cá. Vou dar uma diminuidinha, né? Pronto. O A ele pertence a esse conjunto. Ah, Jorge, entendi. E o D? O D. O elemento D. Ele pertence a esse conjunto D, A, B, C? Não. Então, o D ele não pertence ao conjunto A, B, C, E.
Ele não pertence. Veja que eu estou falando sobre os elementos. Os elementos. Estou trabalhando com os elementos. Vencido esse momento, vencido essa interpretação, esse entendimento necessário para a gente poder trabalhar com esse conteúdo. É básico, é. É fundamental, é fundamental. No entanto, se a gente não tiver essa compreensão, a gente não sai do lugar. Agora vamos para os outros símbolos. Tanto o símbolo do contido não contido, contém e não contém, a gente vai trabalhar com conjuntos. Conjunto, conjuntos, subconjuntos, né? Subconjuntos, na verdade. Subconjuntos. A gente vai trabalhar com os subconjuntos. O A é um elemento. O A é um elemento. O B é um elemento. O C é um elemento. O E é um elemento. Mas todo elemento de um conjunto, ele pode se tornar subconjunto desse conjunto. Certo? Todo, todo elemento de um conjunto, o A, o B, o C e o E, ele pode também se tornar um subconjunto. Tá bom? Então eu posso pegar aqui, ó, e posso dizer que o A um subconjunto, ó. O A é um subconjunto. Ele está contido no conjunto maior A, B, C e E. O A, veja que ele não é um elemento. O A ser elemento, ele devia vir assim sem as chaves. Ó. Aqui temos o A elemento. Elemento. Deixa eu ver se eu não estou cortando. Estou cortando um pouco. Então, eu tenho o A elemento, esse daqui. Quando eu coloco, as chaves, se torna um subconjunto. A nomenclatura muda, tá bom? Deixa de ser elemento e passa a ser subconjunto. E a relação de pertinência, de pertinência, pertencimento, a relação dele com o seu conjunto maior deixa de ser de pertencer para estar contido, não estar contido, contém ou não contém, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro. Espero que isso tenha ficado claro. Então, o A, aqui, ó, ele é um subconjunto do conjunto maior, A, B, C, E. Então, ele está contido. Ele está contido no conjunto maior. Vou fazer aqui outro exemplo. Ó. Subconjunto A e C. Aqui, ó, A e C. Ele também está contido no conjunto maior. No conjunto mãe. No conjunto que lhe deu origem. A, B, C, E. Ele o quê? É um subconjunto, ó. É um conjunto. E ele faz parte do conjunto maior. Então ele é um subconjunto. Que é o A e o C. Então a relação entre eles vai ser de contido. Contido. Fazer outro exemplo. Vou pegar aqui, ó. O B e o D. Ele está ou não está contido em A, B, C, E. Vê se deu certo. Não deu certo. Então eu vou arrastar você. Pegar você no laço. Vou arrastar para cá. Deu certo? Deu certo. Presta atenção. Tem o B e o D. Conjunto B e D. Ele está contido em A, B, C, E. Não, não está contido. Por quê? Porque o D, o elemento D, ele não faz parte do conjunto A, B, C, E. Certo? Então, entenda essa relação de contido, não contido, contém, não contém, como sendo a relação que a gente faz entre os conjuntos. E a relação de pertence e não pertence é a relação que a gente faz entre o elemento e o seu conjunto. De origem, o seu conjunto mãe. Esse é o entendimento que a gente deve fazer. Vou dar para finalizar, né, o exemplo de contém
e não contém. Temos aqui, ó. Temos aqui o conjunto mãe, o conjunto original, o conjunto de origem ABCE. E eu quero saber se o ABCE ele contém subconjunto D. Ele contém o subconjunto D? Contém? Não, não contém. Não contém. Tá bom? Então, se ele não contém, é o Czinho invertido com o corte diagonal. Engasguei aqui com alguma coisa. Então é o seguinte. O D, o subconjunto D, o subconjunto D, ele não está, ele não contém o conjunto ABCE, ele não contém o subconjunto D, tá bom? Assim como o subconjunto D, ele não está contido no ABCE. Pronto. De certa forma, é meio que complementar, não é? Esse entendimento é um entendimento complementar, esse do contém e do contido. De certa maneira, é um entendimento complementar. Feito essa observação inicial, eu te digo mais, se tiver dúvida, se persistir alguma dúvida, vá ver a playlist lá de Praticando Matemática, que eu explico daqui de forma mais lenta e detalhada, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo explicando melhor ainda, para não restar dúvida, dúvida. O que não pode restar para a gente é dúvida, tá certo? Então bora ver aqui, ó. Tudo, preste atenção, tudo que não tem as chaves, cadê? Vou apagar aqui para dar espaço. Eu vou dar uma dica aqui que é uma observação, né, empírica. Tudo que não tiver chaves, as chaves, ó, chaves, tudo que não tiver, tudo que, né? Tudo que não tiver chaves será elemento de um conjunto, conjunto maior, um conjunto maior. Eu acho que é exceto. Vou fazer essa observação aqui e vou observar aqui quando a gente vai fazendo aqui, exceto, enquanto a gente vai fazendo esse exercício, exceto o vazio, porque daqui é o conjunto vazio, certo? Ele pode ser representado assim ou ele pode ser representado assim, ó, certo? O vazio. Então, não necessariamente o vazio ele vai ter as chaves, porque quando ele tiver só o símbolo do vazio, ele já é um subconjunto, tá bom? Subconjunto. Vou deixar aqui por enquanto essa observação, tá bom? Vou só diminuí-la. Só diminuí-la para a gente poder trabalhar melhor. Vou deixar aqui, ó. A consulta. Saber se eu estou falando a verdade ou estou mentindo. Bora aqui, ó. Alternativa A. O 2. Ele não tem chave. Então, o 2 é um elemento. Isso mesmo, o 2 é um elemento. Então, se é elemento, a gente vai usar o quê? Se é elemento, a gente vai usar o pertence e o não pertence. Tá bom? Elemento, a gente usa o pertence e o não pertence. O 2 ele pertence, ele faz parte, ele está dentro. O elemento 2 ele é um elemento do conjunto um e 2. É verdade. Ele faz parte desse conjunto. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. O elemento 2 faz parte do conjunto um e 2. O elemento 3, veja que ele não tem as chaves. Se não tem as chaves, é elemento. O elemento 3 ele faz parte do conjunto um e 2? Ele não faz parte. Então, ele não pertence ao conjunto um, 2. Ele não pertence ao conjunto 1. Agora, a gente vai entrar aqui no vazio, ó.
Da primeira vez, a gente vai pegar o vazio. O vazio. O vazio é o quê? Esse aqui é o conjunto vazio, tá bom? Só que esse conjunto vazio aqui, ele pode se apresentar como elemento também. Ele pode se apresentar como elemento. Eu sei que ele se apresenta como subconjunto. Como subconjunto, ó, aqui, ó, verdade, porque o vazio, vou fazer outra observação aqui, ó. O vazio, na verdade, aqui, o subconjunto vazio, o conjunto vazio, o conjunto vazio, o conjunto vazio faz parte, está contido, né? Está contido em todos os conjuntos. Em outras palavras, o vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Preste atenção. Essa observação aqui é importante, necessária e fundamental para o nosso entendimento. Vou diminuí-la aqui, ó, e vou arrastar para cá, ficar aqui no lado das informações necessárias e principais para o nosso entendimento. Então, eu sei que o vazio ele está contido. Pronto, ele está contido. Mas o vazio ele pertence ao conjunto 2 3. Eu vou consultar o gabarito, tá bom? Já não consultei. Vou ver aqui, ó. Capítulo 17. Deixa eu ver o que o gabarito diz. Questão 4, alternativa C. Não, só diz que está contido, tá bom? Vazio está contido. Vazio está contido. Vou até botar você em observação aqui, ó. O vazio está contido. Não tem relação de pertinência, certo? Relação de pertinência. Até porque quando a gente tem o conjunto, como a gente está falando do conjunto, ele está sendo demonstrado como a relação entre conjuntos. Então não entra a pertinência, né? Não entra o pertencer. O pertence ou não pertence. Boa, boa, boa. Anota aí. Anota aí. Diferente vai ser aqui, ó. Aqui, já bati o olho, ó. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Porque ele, além de ser um subconjunto, ele está se apresentando como um elemento. Na alternativa G. Preste atenção, alternativa G. Alternativa interessante. Além dele estar se apresentando como subconjunto, ele está se apresentando como um elemento do conjunto, vazio e um. Alternativa G. G. Pertence ou está contido. Pertence ou está contido. Bingo, 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 bingo. Pertence ou está contido. Veja que a relação de pertinência existe porque ele está aqui, ó, descrito como como um elemento. Tá bom? Ele está descrito como um elemento aqui, ó. E a relação de contido é porque o vazio ele está contido em todo conjunto, em todos os conjuntos. Então a gente aqui na alternativa G, a gente tem duas relações do conjunto vazio, um enquanto elemento, outro enquanto subconjunto. Muito boa essa alternativa aqui, viu? Alternativa D. 1 e 2. 1 e 2. Pertence não é, porque a gente tem aqui, ó, quem, ó, as chaves. Se temos chaves, a gente está lidando com conjuntos. Então, no caso aqui, 1 e o 2, ele faz parte, ele integra o conjunto maior, 1, 2, 3. Então, ele está contido. Ele está contido no conjunto 1, 2 e 3.
Alternativa E, novamente aqui, ó, a presença das chaves. Das chaves. Então, fora o pertence e o não pertence. Não temos relação com ele. A gente vai utilizar aqui o contido, não está contido, e o contém e não contém. Preste atenção no seguinte. O conjunto 1, ele tem relação com o conjunto 1 e 2? Tem relação. Nós podemos dizer que o conjunto 1 é um subconjunto do conjunto 1 e 2. Então, ele está contido. Ele está contido no conjunto 1 e 2. Certo? No conjunto 1 e 2. Alternativa F. 1, 2 e 3. Conjunto 1, 2 e 3. Tracinho 1 e 3. Conjunto 1 e 3. Conjunto, né? Ó. Veja aqui que é conjunto. Então, pertinência já vai embora. Não existe pertence, não pertence. A gente vai trabalhar aqui com contém, contido, não contido. E a gente vê que o conjunto maior é o conjunto da esquerda. 1, 2 e 3. E ele tem dentro de si conjunto 1 e 3. Então, o subconjunto 1 e 3 está contido no conjunto 1, 2 e 3, ou o conjunto 1, 2 e 3 contém, ó, o Czinho é virado para a esquerda. Então, conjunto 1, 2 e 3 contém subconjunto 1 e 3. Alternativa G a gente acabou de fazer, né? Vamos para H. H. Eita, George, veio com dois parentes aqui. Como é que eu faço isso? Presta atenção aqui, ó. Parente não, chaves, né? Temos chaves aqui, ó. Então a gente vai trabalhar com o conceito de subconjunto. Temos subconjunto 1 e o subconjunto 1 aqui. Mas presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. O fato, o fato, fato do subconjunto 1, temos as chaves, 1, fecha chaves, está especificado exatamente, está especificado, ó, identicamente aqui dentro, faz dele, aqui põe por terra, não põe por terra, de certo modo, aqui, ó, torna aqui algo duvidoso. Torna aqui algo duvidoso. Botamos em xeque a nossa noção inicial de que tudo que não tiver chaves é elemento. Mas aqui apareceu um elemento que tem chaves. Eita, e agora, hein? Isso cai por terra, não cai? Relativamente cai por terra. Por quê? Porque aqui a gente tem um subconjunto 1 e temos o subconjunto 1 aqui existindo independente, ó. Independente ele está existindo aqui dentro, ó. Idêntico. Idêntico que ele existe aqui dentro. Então, aqui vai ter a relação de pertence. Vai ter a relação de pertence. Caramba, velho. Vai ter a relação de pertence. Besta, questão besta, assunto besta. Ah, já eu me nego a fazer esse tipo de questão. Cara, não se negue não. Negue não. Isso tem que estar bem compreendido. Está bem compreendido. É básico. A gente tem que bem compreender esse tema. Então, H, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou. H e pertence. H pertence, bicho. Caramba, muito boa. Vamos ter aqui, ó. Alternativa I. O subconjunto zero, mesma ideia. A mesma ideia. Ó, vou até apagar aqui, ó. É a mesma ideia da alternativa H. O, o subconjunto zero existe aqui, ó, identicamente ao subconjunto zero. Então ele pertence ao conjunto subconjunto zero, um e 2. Ao conjunto zero, um e 2, né?
Acho que é assim que se lê. Alternativa J, só confirmar. O I também. Idêntico porque é idêntico. E ver se tinha alguma pegadinha aqui, né? Mas não, é idêntico. Alternativa J, o conjunto um e subconjunto 2. É assim que se lê? Nunca vi, nunca vi, prestei atenção ninguém lendo assim. Eu estou lendo da forma que eu entendo que deva ser lida, tá bom? Vou pesquisar. É incompetente! Não é incompetente, não. É porque é muita coisa e passa despercebida. Passa despercebida. É o professor raso! Caramba, bicho, eu tô dizendo. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Então, a J, né? Um elemento, um, e o subconjunto 2. Eles vai estar na relação de pertencimento, né? Ou é pertencimento. Ou não, não é pertencimento, não. É relação de contido. Por quê? Porque o um ele tá aqui como subconjunto. Então vai ser. E o 2 que deu um bug na minha mente aqui. O um beleza. O um beleza. O elemento um aqui, ele está se apresentando aqui como subconjunto, certo? Porque ele está dentro dos. Ele está dentro das chaves, ó. Faz parte, está dentro das chaves. Agora o 2 aqui, subconjunto 2 aqui, ele está se apresentando da mesma forma. Ele está se apresentando da mesma forma que está aqui como elemento. Para isso ser estar contido, ele devia ser assim, ó. Um, dois, o dois aqui dentro. Fechava aqui, ó. O 2 ele tinha que ser coberto por duas chaves. Então, isso aqui ele não está contido. Não está contido. Alternativa J. J tem que estar contido, bicho. O J tá dizendo que ele tá contido. E agora? Pensei errado. É muito fácil. Tô vendo. Deixa isso aqui. Então, você, enquanto elemento aqui, você veio para cá como subconjunto. Beleza. Ok, interpretei. Ele não precisa de ter dois pares. Ele não precisa ter dois pares. Porque ele já tem um par externo aqui, ó. Já tem um par externo. Ai, papai, tu me mata. Já tem um par externo aqui, ó. Ah, caramba, bicho, sou burro demais. Beleza, isso. Valeu. Valeu demais. J. E a L? Vamos ver, a L é semelhante, hein? A L é semelhante. A L tá com safadeza pro meu lado. Então, ó. Subconjunto.
do elemento 1 e 2. Esse elemento aqui, ó. Existe. Isso existe de forma independente aqui dentro. Existe aqui, ó. Ele existe de forma independente. Isso existe de forma independente aqui dentro. Seria um elemento. Se não tivesse esse outro, essas outras duas chaves aqui, né? Essa outra chave. Então, carregar. Então, você está contido. Você está contido. Não me faça errar, não. Você existe enquanto elemento. Vou apagar aqui. Você existe enquanto elemento. E você existe enquanto subconjunto. L. L está contido. L está contido. Pensamento correto. Vamos ver aqui a alternativa M. Alternativa M. Subconjunto. A gente está trabalhando com subconjunto, né? Primeiro lugar. Dá um trabalho, por quê? Porque aqui, ó, o 1 ele tá com duas chaves, ó. Uma, duas. Aqui é uma, duas. Então a gente não está trabalhando com. A gente não está trabalhando com subconjunto. Está trabalhando com elemento. E o vazio, ele não é elemento aqui. Não pertence. M. Disse a M. M não está contido. M é não está contido. M é não está contido. Na minha opinião, era não pertence, porque o vazio ele não está ali como elemento. E a gente está trabalhando com outro problema de chaves, ó. Outro problema de chaves aqui, ó. Outro probleminha de chaves. Para isso aqui estar correto, aqui, ó, temos duas chaves, não? E aqui temos duas. Temos aqui e outra aqui, ó. No caso, para isso ser verdadeiro, tem que ter aqui outro aqui, ó. Fechando aqui, ó. E outra aqui, ó. Aí se tornaria verdadeiro. Enquanto subconjunto, né? Aí o vazio faria parte, né? Pelo vazio estaria verdade, mas pela ausência dessa chave aqui, a ausência dessa chave vai fazer isso ser falso. Porque tirando as chaves maior, ó, tirando a chave maior, eu vou ficar com isso aqui, ó. Isso aqui, o 1 dentro, dentro das chaves simples, não faz parte, ó, desse conjunto. Não é elemento e nem é subconjunto. Que faz parte aqui, ó. A chave dupla. Aqui, ó. Chave dupla. Então, não está contido. Não está contido. Caramba, levei pau aqui em três alternativas, hein? Aqui, ó. Aqui me deu pau. Qual foi a outra? Aí foi a J e a L, não foi? Três me deram pau aqui. O zero. Subconjunto zero. Beleza, eles. O zero ele é subconjunto.
Ok. Então ele está contido. Por que o zero é subconjunto? Eu não estou falando desse daqui, não. Ó. Estou falando desse aqui, ó. Enquanto os elementos simples, sem chaves, o zero está contido. Enquanto enquanto elemento com um par de chaves, um elemento enquanto par de chaves, ele pertence. Ele pertence. Então ele aceita duas condições: está contido e pertence. N. Pertence ou está contido. Daqui, daqui compreendi. Feito. A O, alternativa A O. 2 e 3 subconjunto. Beleza. Ele, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então ele está contido. Ele está contido. E todo conjunto contém a si mesmo. Então ele também contém. Alternativa O. Fechamos. Fechamos a questãozinha 4. Já, isso é muito simples. Isso é muito fácil. Eu me nego a fazer isso, cara. Se negue não. Se negue não. E você já. Isso é básico. Isso é básico. Básico. Quem vai dizer que isso não é básico? Quem vai dizer que isso não é básico? Que isso não é elementar? Eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Isso é básico, isso é elementar. No entanto, a gente usa pouco e não consegue ter o domínio completo, 100%, a fluência necessária na matemática nesse assunto. Por quê? Porque a gente subestima, a gente acha que é fácil e não faz. Tá bom? Só que o TQM ele vai trazer 80 questões. 80 questões. Nesse canal a gente vai fazer aqui 80 questões desse capítulo. A gente vai fazer mais ou menos umas 50 lá do praticando a matemática. E o que tiver mais a gente vai fazer. Porque a gente quer a fluência matemática, do pensamento matemático, tá bom? Então, foi sofrida essa questão, véio, 37 minutos. Porque a gente mastigou, foi devagar, tentando compreender. Eu tenho que fazer. Tem questões dessas, não. Sem questões dessas, não. Tem que fizer umas três ou quatro assim, nesse naipe, a gente domina. Por quê? Porque é repetição. A gente já sabe já o quê? Que o vazio, ele está contido em todo conjunto. Beleza. O vazio é subconjunto em todo conjunto. Beleza. Isso já está fixo. Então, isso aí a gente já mata. A gente já sabe que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Já matamos isso aí, já não perdemos mais tempo. A gente sabe que todo conjunto está contido em si mesmo. Então, já matamos isso aí. Já não precisa mais gastar pensamento imaginando isso. A gente sabe que a relação de pertinência, o pertence e não pertence, faz a relação entre elementos e conjuntos. Já não precisa gastar tempo com isso, a gente já entende. A gente já entende também que a relação de contido, não contido, está contém, não contém uma relação entre conjuntos e subconjuntos. Uma relação entre os conjuntos. Então, quando a gente for fazendo mais exercício, nosso entendimento já vai estar mais aguçado e a gente já vai bater o olho e já vai compreender. Tá bom? Já vai compreender. A dica que fica aqui é a gente treinar essas questões que vêm com as chaves. E a quantidade de chaves vai dizer se aquele subconjunto faz parte ou não do conjunto original. Tá bom? Então, isso aí ela pega um pouco no nosso pé, rói um pouco o nosso calcanhar, mas fazendo exercício a gente consegue dominar. Tá bom? Finalizamos, finalizamos por aqui nesse teste, nesse treino. Caramba! 30, 40 minutos, bicho, uma questão, 40 minutos. Mas vale a pena, tá bom? Vale a pena a gente testar nossos conhecimentos nesse assunto, para a gente poder avançar para conteúdos mais profundos, né? Não adianta a gente querer aprender os conteúdos mais avançados, as questões mais complicadas. Eu queria a questão do ITA. A gente não sabe um negócio desse. Tu vai dar murro em ponta de faca. Dito isso, deixa o like, deixa o seu comentário. Vamos juntos dar no canal Jorge Rex, onde a gente aprende e nunca mais esquece.
Valeu.